Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, sou técnico em informática e hoje vamos fazer um upgrade aqui numa máquina antiga. Vamos ver se a gente consegue deixar o desempenho dela um pouco melhor. Bom, esse computador aqui é de um cliente. A gente já fez aqui um processo aqui de substituição do HD por um SSD, mas mesmo assim o cliente reclama que o computador está um pouco lento, tá travando muito. Vou fazer aqui uma comparação entre um processador e outro. Vamos trocar o processador dessa máquina aqui hoje. A gente tem aqui um processador Pentium Dual Core E2220. Eu abri só o programinha de captura de tela aqui, que é o OCam, que é um programa bem leve. Abri o Google Chrome e está rodando o Windows só. Então aqui a gente já vê que o processador tem 100%. Ou seja, se eu for abrir mais algum aplicativo, não vai ter como, ele vai ficar travando, tá? Ele tem 3 GB de memória, que é mais que suficiente para rodar aqui o Windows 7. E a gente vê que ele está consumindo metade da memória, ou seja, tem uma margem boa para trabalhar com a memória, porém o processador aqui está em 100%. Tá? E como a gente já trocou o HD pelo SSD, então a gente já não tem muito o que fazer aqui, a não ser trocar o processador, tá bom? Então tá aqui, ó, a máquina, né? É essa aqui, e o SSD, um SSD da marca ADATA de 240 GB, tá? Então vamos aqui fazer a substituição do processador, tá? Então o processo é simples, no caso aqui esse cooler aqui é daqueles que a gente tem que desparafusar, não é aquele que tem aquela travinha, né? Aí a gente vê aqui, desparafusou, né? Desplugou ali o cabo de força. No caso aqui eu limpo sempre com álcool isopropílico e um papel higiênico para tirar a pasta térmica, né? Aí tirar aí com cuidado para não entortar os pinos, né? Aí aqui já está o outro processador, já vamos colocar ali com cuidado para não entortar os pinos ali do soquete 775, né? Então aqui a pasta térmica, tá? Uma pasta térmica silver de boa qualidade. Eu espalho com o dedo mesmo, tá? Eu não gosto de usar muito aquelas espátulas que vêm. Eu acho que fica melhor espalhando com o dedo mesmo. Aí colocar de volta aí o cooler, tá? E aqui a gente já está vendo o desempenho do outro processador que a gente acabou de colocar. Então no caso aqui, esse aqui é um E5400. Os dois são Pentium Dual Core. A diferença é que um foi lançado no primeiro trimestre de 2008 e o outro foi lançado exatamente um ano depois, no primeiro trimestre de 2009. É uma diferença de apenas um ano, mas será que faz uma diferença grande? Então vamos observar aqui, vou abrir aqui o Google Chrome também, para a gente deixar os mesmos aplicativos, tanto numa comparação quanto na outra, tá? Então aqui a gente tem o OCam aberto, temos aqui também o Google Chrome, e aqui a gente observa que ele já não está com aquele gráfico ali marcando 100% direto. Ele até que chegou num pico de 100% na hora que a gente foi abrir o Google Chrome. Mas logo que ele terminou de abrir, ele já baixou um pouquinho ali para abaixo de 70%. Ou seja, agora a gente tem uma margem boa para trabalhar, né? Isso aqui já vai permitir que o cliente abra alguns aplicativos a mais sem que ele trave. Isso aqui como se diz, é uma vantagem, que apesar de ser uma diferença de apenas um ano de modelo, né, do processador de um ano para o outro, a gente já vê uma mudança significativa aqui no desempenho do computador. Bom pessoal, e por que a gente teve uma melhora tão significativa na troca do processador? Ambos são Pentium Dual Core, porém a diferença é de um ano. Um é o E2220 e o outro é o E5400. Bom, a diferença aqui é bem simples. Primeiro, a litografia. A litografia ela mostra qual que é o tamanho de cada transistor que tem dentro do processador. O E2220 ele tem uma litografia de 65 nanômetros. Já o E5400 ele tem uma litografia de 45 nanômetros. Isso significa que o processador ele tem transistores menores, ou seja, quanto menor o transistor, melhor para o seu equipamento, porque vai ser um transistor menor, ele vai dissipar menos calor e vai ser possível colocar mais transistores dentro do mesmo processador. Então, um era 65 nanômetros, o outro era 45. Outra coisa que observar também é a data de lançamento. Enquanto aqui foi lançado no primeiro trimestre de 2008, esse Q aqui significa trimestre, então primeiro trimestre de 2008, aqui a gente já tem o outro que foi lançado no primeiro trimestre de 2009, ou seja, exatamente um ano de diferença de lançamento entre um e o outro. E outro dado aqui interessante para a gente observar é a quantidade de transistores que tem dentro do processador. No caso aqui, o processador mais antigo,
ele tinha 105 milhões de transistores. E aqui já o processador mais novo, como ele tem uma litografia menor, ou seja, o transistor é menor, foi possível colocar 228 milhões de transistores dentro daquele processador. Ou seja, em um ano, conseguiu mais que dobrar a quantidade de transistores dentro de um processador. Isso melhorou significativamente o desempenho, como a gente pôde observar lá. Enquanto um processador com alguns aplicativos abertos estavam rodando em 100%, já com outro processador mais novo, abrimos a mesma quantidade de programas e ele estava rodando ali na faixa de 60%, ou seja, vai dar uma margem ainda para o cliente poder abrir alguns programas e trabalhar. Então, certamente, aquele travamento que ele estava reclamando já não vai acontecer mais, tá bom? Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês. Se inscreva no canal, deixa um like. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.